Mas como eu falava, o problema do Bitcoin está sendo o mercado tradicional. O medo, o pânico de uma recessão. Esse gráfico explica isso para vocês. Notem aqui o volume de put options, né? Tem put options e call options. Aqui no put options é o quê? É a proteção do S&P 500. As pessoas estão achando que o mercado vai desabar, as ações sul-americanas vão desabar e por isso compraram aqui essa proteção em quantidades de níveis históricos aqui, como vocês estão vendo, né? Muito maiores, por exemplo, do que a gente teve lá na pandemia em 2020. Olha aqui, em cinza, né, vocês estão vendo justamente a pandemia e 2008, na outra crise, como foi muito abaixo do nível que a gente está agora. Então a gente está vendo um sentimento de incerteza, de pessimismo, que não está ligado ao Bitcoin, está ligado ao mercado tradicional, como aconteceu na pandemia de 2020. E isso só foi negativo para o Bitcoin ali no primeiro mês, no primeiro momento, no curtíssimo prazo. Depois a gente viu uma grande reversão. Agora, leva algum tempo, como levou nesse ciclo toda vez que o Bitcoin furou a média de 200 dias. Tá? Foi para baixo da média de 200 dias, como o gráfico está mostrando para vocês. A média de 200 é essa linha amarela que vocês estão vendo aqui. E notem que essa não é a primeira vez que a gente vem para baixo dessa linha amarela. Essa é a terceira vez nesse ciclo, tá? E toda vez que a gente foi para baixo dessa linha amarela, levamos aqui uns bons dias, né, umas boas semanas para o Bitcoin conseguir se recuperar e voltar para cima da linha amarela e aí sim ter um mega impulso que sempre levou ele a uma nova alta histórica. Então, estamos entrando nesse mesmo processo, o Bitcoin acaba de romper a média de 200 e pode ficar aqui, ó, se a gente copiar o movimento anterior, ele pode ficar aqui um bom tempo, como essa linha rosa aqui simulando, né? Aconteceria. E ele pode, inclusive, vir testar esta mancha aqui, esse suporte que vocês estão vendo, que é aquele suporte lá de trás de quando a gente bateu a alta histórica de 72 mil dólares, né? Não conseguia romper. E, por sinal, 72 mil dólares está colado na alta histórica, na resistência histórica lá de 69 mil dólares de 2021. Várias vezes ao longo da história o Bitcoin foi batendo 69 mil dólares. Então, quer dizer, temos ali um mega suporte. Essa região entre 69 e 75 é um mega suporte histórico, tá? E é justamente onde o Bitcoin poderia lateralizar aqui durante algumas semanas antes de voltar para cima da linha amarela, da média de 200, e aí sim fazer uma nova corrida até a nossa alta histórica atual de 109 e quem sabe rompê-la buscando ali patamares maiores até o final do ano. Ainda comparando com essa última visita que tivemos abaixo da média de 200 lá em 2024, lá no ano passado, vocês estão vendo na tela aí exatamente isso, né? A linha verde é a média de 200, estamos vendo o preço do Bitcoin abaixo dela, assim como aconteceu lá em 2024 aqui. A linha vermelha já é a média de 50. Vocês percebem que nos dois momentos tivemos um topo duplo, lá em 2024, ó, marcado com esse sorrisinho ao contrário aqui, né? Topo duplo em 2024, gerando uma queda como é comum. E também tivemos um topo duplo agora, batendo lá em 108, 109 mil dólares, né? Então, duas vezes batemos nessa região e depois acontece a queda. Notem que a recuperação lá em 2024 acontece justamente após um fundo duplo. O preço vai na mesma região nas duas vezes e após o fundo duplo, que é o contrário do topo duplo, né, acontece uma disparada de preço que traz o preço finalmente para cima da média de 200. Agora, pessoal, se a gente quiser dar uma olhadinha aqui, a nossa maior probabilidade de recuperação rápida é exatamente esta queda atual de hoje, que nos trouxe até os 78 mil dólares, parar por aí. Por quê? Porque a queda anterior, o fundo anterior, lá do dia 28 de fevereiro, foi exatamente 78 mil dólares. E hoje também fomos para 78 mil dólares, né? Na verdade, chegou a 77 alguma coisa, mas enfim, tecnicamente é a mesma região. Então, estamos até o momento num fundo duplo, como aconteceu em 2024. Se isso aqui se confirmar, e eu vou explicar para vocês como é que a gente confirma isso, aí sim a tendência de uma rápida recuperação. Então, o que é a figura gráfica fundo duplo? O fundo duplo nada mais é do que o contrário do topo duplo, que foi exatamente o que nos derrubou. Ela é uma figura de reversão altista, ou seja, quando acionada, reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Porém, atenção, o fundo duplo só é acionado quando o preço rompe a linha de resistência feita entre os dois fundos. O que eles estão falando?
trazer o gráfico para vocês. Está aqui o gráfico, tá, de exemplo. Então temos uma tendência de baixa, como estamos passando agora, né? E aí, após a primeira queda aqui, que no caso foi aquela primeira vez no final de fevereiro que batemos em 78 mil dólares, o preço sobe, ele se recupera, como aconteceu, né? Encontra aqui uma resistência nesta linha tracejada azul, volta a cair para a mesma região, que é exatamente o que vimos hoje, voltar para os 78 mil dólares. Nada está confirmado ainda. O que confirmaria o fundo duplo? O preço voltar a se recuperar agora e romper esta linha azul, romper esse topo intermediário, né, entre os dois fundos aqui, para a gente confirmar o fundo duplo e aí sim uma tendência de disparada, que pode acontecer inclusive dessa forma aqui, ó. Rompe a linha azul, rompe a resistência, volta para testar ela, tá, como suporte, e aí confirmando, dispara. Portanto, retornando ao nosso gráfico que estamos falando, tivemos essa queda aqui, que fez o fundo nos 78 mil dólares, uma subida muito forte na sequência, que encontrou a resistência da linha vermelha, da média de 50. Até onde foi essa subida, Guilherme? Ela foi até 95 mil dólares. E aí o preço volta a desabar para os 78 mil dólares. Portanto, só confirmaremos esse possível fundo duplo se o preço eventualmente romper os 95 mil dólares, que parecem muito distantes agora, como pareciam após o primeiro fundo, né? Quando batemos 78 mil dólares, 95 estava muito distante. Mas vocês percebam que em 2 dias, 2 dias após esse fundo, já voltamos para 95 mil dólares. Então, pessoal, enquanto não rompermos 95 mil dólares, não teremos a confirmação do fundo duplo. Mas eu afirmo para vocês, a nossa maior chance de uma recuperação rápida é justamente com a confirmação de um fundo duplo. Ainda no gráfico diário, eu quero trazer aqui para vocês diversos fatores que me fazem acreditar que o fundo não está distante. Notem aqui no gráfico diário que nós temos uma linha tracejada neste gráfico que vem aqui desde 2023, né, até agora. E sempre o preço vem encontrando suporte nesta linha tracejada no fundo local, né? No fundo do poço local, ele sempre encosta, como aconteceu em 2023, como aconteceu em 2024 e como estamos muito próximos de encontrar agora em 2025. Outra coisa, estão vendo aqui no canto 0.382? É a retração Fibonacci, que foi exatamente o fundo do poço do ano passado. Olha onde termina a queda. Estão vendo uma linha aqui amarelinha? Então, aqui foi onde terminou a queda no ano passado, tá? E olha onde está passando esta linha do 0,382 da Fibonacci, a linha amarelinha aqui, exatamente no ponto que estamos agora, pessoal, ou seja, ao redor de 80 mil dólares. Chegamos até a vir um pouquinho abaixo dela. Se a gente rompe o 0,382 da Fibonacci, a gente vai para o meio da Fibonacci, o 0,5 que é verdinho aqui. Estão vendo uma linha tracejada? Coincide com o que, pessoal? Coincide justamente com a resistência que a gente teve dos 72 mil dólares, que é muito próximo também à resistência dos 69 mil dólares, tá? Que eu falei para vocês que é, no caso agora, o suporte mais forte que a gente pode ter. Estamos também muito próximos dessa região. Então não vejo como cair muito além disso. Soma-se a tudo isso o suporte desta linha azul aqui. Que linha é essa, Guilherme? É um indicador, uma média de 1 ano. Sim, é a média de preço de 1 ano, que também, olha só, sempre marca fundo do poço. Marcou lá em 2023 muito próximo do fundo do poço local e marcou perfeitamente também em 2024, ano passado, o fundo local. Estamos, como vocês podem ver, muito próximos dessa linha, que está um pouquinho acima do 0,5 da Fibonacci, ou seja, um pouquinho acima da região ali de 71, 72 mil dólares. Portanto, para mim, estamos vendo aqui no gráfico semanal exatamente o que vimos nessas duas oportunidades anteriores. Uma em 2023, abaixo da linha roxa, que é o EMA 21 do semanal, e também aqui abaixo da linha roxa no ano passado, né, em 2024. E agora também estamos abaixo dessa linha roxa. Notem aqui que em 2023 levamos 6 semanas abaixo dessa linha, tá? Então 6 semanas de lateralização numa situação ruim, né? Nossa, o preço está desabando, só que ele lateraliza abaixo da linha. E aqui em 2024, ano passado, 10 semanas, pessoal, brigando aqui abaixo dessa região do EMA 21. E agora nós estamos entrando na segunda semana abaixo do EMA 21, tá? Então, já passamos por isso no passado,
É uma região incômoda, eu sei que quem está muito comprado em cripto se sente mal, sente como se o mundo estivesse acabando, vai tudo para zero, mas não é assim que funciona, pessoal. Essas são correções fortes, todas essas correções aqui foram superiores a 20% e agora também estamos numa correção de 28%, né? Que é uma sensação ruim, mas como eu falei para vocês, que está atrelada não ao mercado cripto, não ao Bitcoin, está atrelada ao mercado tradicional. E essa correlação, ela segura por um tempo, mas ela não tem como segurar eternamente. Uma hora ela quebra, como quebrou na pandemia em 2020. Já quando eu abro o gráfico mensal, continuamos com a mesma tendência intacta. Lembram que eu trouxe para vocês esses triângulos aqui? Cada triângulo representando um dos ciclos, né? E eu falei para vocês o quê? Sempre acontece do preço retornar até a média de 10 meses, essa linha vermelha. E olha só, voltamos nessa queda exatamente para tocar, tá? Na linha vermelha. Estão vendo aqui isso, tá? Exatamente na linha vermelha. Beliscou ela e voltou a subir. Estamos em 79.500 dólares agora. Então não tivemos nenhum rompimento desse padrão aqui no gráfico mensal.